Em um mundo onde a realidade supera a ficção, como nós ainda podemos ser surpreendidos pela escrita do fantástico? Seja muito bem-vindo ao canal Café do Escritor. Aqui você sempre tem muita informação sobre literatura, sobre livros, sobre escrita e muita coisa. E hoje nós vamos desvendar o desafio de criar narrativas que transcendem o ordinário, o comum, que capturam aquilo que é inimaginável. Nesse vídeo você vai aprender sobre a teoria do Todorov, que classifica os gêneros literários de acordo com a presença ou a ausência do sobrenatural nas narrativas. Você vai descobrir o que é o gênero fantástico e por que ele é tão fascinante e relevante para a literatura e para a cultura em geral. Eu também vou te dar exemplos de obras de literatura fantástica de autores famosos, consagrados, e que vão ajudar você também a utilizar essas possibilidades na sua escrita. Então já segue o canal para que eu possa continuar a fazer vídeos de qualidade como esse. Comenta, compartilha e vem comigo. Profundo silêncio então reinou na noite, e o corvo disse: nunca mais. Essa frase é famosa do escritor Edgar Allan Poe, um dos mestres da literatura fantástica, na sua obra O Corvo. E ela captura a essência desse gênero fantástico com o seu tom de mistério, com tudo aquilo que envolve de forma sombria e que é apresentada, muito bem para os leitores. Mas o que é o gênero fantástico? E também o que é o estranho e o maravilhoso? Então são três coisas que eu vou falar para você hoje nesse vídeo. E para falar sobre isso, eu preciso falar de um dos maiores teóricos da literatura do século XX, o Tzvetan Todorov. Todorov foi um pensador búlgaro que viveu na França, mais ou menos aí na década de 60, e escreveu um livro que eu tenho aqui em minhas mãos, a Introdução à Literatura Fantástica. Mas ele escreveu outras coisas, escreveu poesia, linguística, sobre história política, cultura e muita coisa. Mas esse é o livro que justamente a gente usa, inclusive na Faculdade de Letras, a gente estuda bastante, para estudar a literatura fantástica. Esse livro foi publicado em 1970, hoje já é um clássico que, como eu falei, a gente utiliza muito para entender mais a fundo essa questão da literatura fantástica. Bom, o livro do Todorov, só complementando, ele classifica os gêneros literários baseados na ausência ou não do sobrenatural nas narrativas. E justamente a ideia desse vídeo é explicar para você como funciona essa classificação e, novamente, como você pode utilizar, quais são as características, quais são os efeitos, o que você pode conseguir abordando, incluindo na sua escrita o gênero fantástico. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é um gênero literário. O gênero literário é uma forma de agrupar as obras literárias de acordo com as suas características mais comuns, como, por exemplo, o tema, o estilo, a estrutura, o público a que se destina e assim por diante. E existem muitos gêneros literários, eles podem variar de acordo com a época, com a cultura, com a escola onde o autor, então, desenvolveu isso, de acordo com o autor, o assunto ou para quem você escreve. O Todorov, como eu comentei antes, ele se concentra em três gêneros principais, que ele chama de maravilhoso, estranho e fantástico. Guarda essas três palavrinhas. Então, o que diferencia esses três gêneros é a forma como eles lidam com o sobrenatural. Tá tudo ligado aqui com o sobrenatural. Ou seja, com aquilo que não pode ser explicado pela forma racional, digamos assim, pela ciência, pela lógica. É tudo aquilo que é diferente, que chama a natureza, que é antinatural, e isso chama muita atenção. Então são essas três classificações que ele utiliza. Eu vou passar cada uma delas, vou explicar, depois no final eu vou dar uma aplicação também para você entender melhor, fica tranquilo. Então vamos começar pelo maravilhoso. O maravilhoso
é o gênero em que o sobrenatural é aceito como parte da realidade, sem causar muito estranhamento ou hesitação. Os personagens e o leitor não questionam a existência de coisas, de elementos mágicos, mitológicos, de bruxas, sobrenaturais, magia, etc. Isso não é questionado, entende-se que isso faz parte daquele mundo. Então, por exemplo, o espaço onde isso ocorre é uma ação indefinida, né? Algum lugar indefinido. O lugar pode ser qualquer lugar. A mesma coisa com o tempo. Ele remete a um passado distante, mas não é um lugar que você diz, aconteceu em tal época, tal ano. Não, é algo muito, né, relativo lá no passado. E o exemplo das obras do Maravilhoso são as fábulas, os contos de fada, as lendas, mas também Harry Potter, Nárnia, O Senhor dos Anéis. Tudo isso faz parte do Maravilhoso, porque está dentro de um mundo que a gente aceita, a gente não questiona, mas é diferente do nosso mundo atual, o nosso mundo natural, digamos assim. O segundo gênero é o estranho, que, como o próprio nome diz, gera estranheza. Ele pode ocorrer em um tempo e espaço que nós conhecemos, mas algo não combina com a ordem natural das coisas. Algo fica estranho, como o próprio nome disse. Mas é o gênero em que o sobrenatural é explicado racionalmente através de causas naturais, explicações científicas, psicológicas. Então tem uma explicação no final, tá? Os personagens e o leitor, eles podem inicialmente duvidar de que aquilo é algo completamente diferente, mas esses acontecimentos, eles têm uma solução lógica, e essa solução geralmente é dada lá no final. Então, você vai encontrar o estranho em contos policiais, contos de terror, contos de mistério, alguns exemplos como Sherlock Holmes, né? No final tudo é explicado, até mesmo o desenho do Scooby-Doo, no final tudo sempre é muito bem explicado. E como eu falei, gerou aquele estranhamento, mas tem uma explicação. E o terceiro gênero é o fantástico, que é o gênero em que o sobrenatural, então, provoca toda uma hesitação entre a explicação natural e uma explicação sobrenatural. Então, aqui não, diferentemente do estranho, aqui não é resolvido, tá? Não se resolve. O grande mote do Fantástico é deixar essa dúvida entre o que é possível e o que é impossível, o que é real e o que é imaginário, o que é lógico e o que é ilógico. É impossível ele acontecer no mundo natural, mas está ali, e você tem que dar conta disso. Um bom exemplo disso é Alice no País das Maravilhas. Outros são os contos do Edgar Allan Poe, como eu li lá no começo, Franz Kafka, Jorge Luis Borges também. Então, assim, o fantástico é um gênero que tem muito interesse, porque aqui as possibilidades são muito grandes de criar um efeito de suspense, de ambiguidade, que nos faz questionar a nossa própria percepção da realidade e assim por diante. O fantástico nos coloca diante de um enigma, de um mistério, de um paradoxo, que não tem uma resposta definitiva. E o pressuposto do fantástico é que o leitor tem que ficar em dúvida. Quando eu falo leitor, né, falo público em geral. O público tem que ficar em dúvida, tem que ficar intrigado se aquilo realmente aconteceu. É sair com essa pulga atrás da orelha, né, que você sai do cinema, sai depois de ler o livro e assim por diante. Isso nos faz refletir sobre a nossa capacidade de imaginar, de criar, de inventar e de sonhar. Isso é muito bom, porque o fantástico ele nos mostra que a literatura é uma forma de arte que pode nos levar para mundos completamente diferentes, para experiências diferentes, inéditas, a sensações únicas. Nos faz pensar sobre a nossa relação com a linguagem, por exemplo, né? Como é que a gente usa as palavras. Tudo é feito por palavras somente, com signos, com símbolos, tudo faz parte, tudo pode ser usado para construir o fantástico. Esse gênero ainda é uma ferramenta poderosa, mas também limitada em alguns casos, né, que pode nos aproximar ou pode nos afastar da verdade, né? A gente está aqui num limiar, o que é verdade, o que não é verdade. Pode esclarecer, mas também pode confundir,
pode libertar, pode aprisionar e coisas assim. Então, tudo isso pode ser muito bem trabalhado na escrita. E por fim, ainda, o fantástico, ele nos faz questionar, por exemplo, a moral, a nossa ética, a nossa responsabilidade. Ele nos confronta com situações extremas, com dilemas, com escolhas, com consequências. Tudo aquilo que envolve o ser humano, que nos desafia e às vezes nos força a sair do nosso normal, da nossa casca normal, para experimentar coisas que a gente só experimentaria na literatura. Então, você como escritor pode utilizar o maravilhoso, o estranho e o fantástico na sua escrita, e eu quero te ajudar ainda com algumas dicas para você fazer isso. Então vamos lá. O gênero maravilhoso pode ser aplicado pelo escritor que deseja criar um universo ficcional onde o sobrenatural, onde a magia, por exemplo, faz parte integrante da realidade. E aquilo que ninguém vai questionar, né? Sem causar estranhamento, sem causar dúvida, sem dizer, olha, isso aqui não pode, e coisas assim. No gênero maravilhoso, o escritor pode explorar os elementos mágicos, mitológicos, sobrenaturais, como fontes de encantamento, aventura, moral ou crítica. O escritor ainda pode se inspirar em tradições orais, lendas, fábulas, contos de fadas. Tem uma quantidade enorme de textos que pode ler, verificar, estudar e aí criar em cima disso. Alguns dos escritores que usam o gênero maravilhoso são o Tolkien, né, que eu já falei, o Lewis, C.S. Lewis, a J.K. Rowling, e assim, esses, né, que são autores publicados com filme e tudo mais, né, transformado em outras mídias, que são muito utilizados, esse gênero do maravilhoso. Já o gênero estranho pode ser utilizado pelo escritor que deseja criar uma situação aparentemente sobrenatural, mas que no final é explicada racionalmente. O escritor pode explorar os elementos de suspense, do mistério, do terror, da investigação, da psicologia e coisas assim, inclusive da ciência. Isso é legal, você pode se inspirar em fatos reais, casos policiais que você viu em algum lugar, fenômenos naturais, experiências científicas e fazer isso parecer que isso tem alguma mão sobrenatural, para que as pessoas fiquem curiosas. E aí, né, depois você explica o que aconteceu. Outros escritores que usam esse gênero é o Conan Doyle, a Agatha Christie, o Stephen King utiliza muito isso, né? E aí, em cima disso, pode criar muita coisa. Já com o gênero fantástico, você pode criar situações que provocam hesitação entre uma explicação natural e uma explicação sobrenatural, mas que no final não é resolvida. Fica a dúvida. Você vai deixar esse balaio de gato aí para o leitor resolver. Ele faz com isso o que ele quiser. E aí você explora, justamente como eu comentei antes, alguns aspectos ambíguos, paradoxos, ilusão, loucura, linguagem e coisas assim. Você pode se inspirar em sonhos, pesadelos, alucinações, metáforas. Você pode ir muito fundo na natureza humana, porque é disso que o ser humano é feito, que as relações são feitas. Escritores que utilizam o fantástico, como eu já falei, Edgar Allan Poe, Franz Kafka, Jorge Luis Borges, a minha pronúncia de espanhol não é lá essas coisas, mas enfim, você pode usar, ler esses autores, se inspirar e escrever a sua literatura fantástica. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre a teoria do Todorov e tenha ajudado você a entender melhor o que é o gênero fantástico, o que é o estranho e o que é o maravilhoso. E que isso te ajude também na sua escrita, né, em tudo aquilo que você quer escrever. É bom dizer que a teoria do Todorov não é perfeita, não é definitiva, que pode ser criticada, complementada, reformulada. Então, é uma teoria, gente, né? Mas ela ajuda até certo momento para a gente entender melhor como as coisas podem fazer. Mas em cima disso, com certeza tem muito campo para estudo, para reflexão, para escrita e assim por diante. E lembrando que aqui no Café do Escritor você tem toda a ajuda que você precisa, tanto para a sua escrita, com mentoria, com cursos,
também na publicação do seu livro, leitura crítica, revisão, edição, também o design, capa e tudo mais. Então tem o nosso serviço de escrita, que é um serviço novo, que é sob demanda, se contrata só o que você precisa, ou tem o nosso serviço premium, que é a publicação completa, que a gente faz tudo para você. Claro, você acompanha, mas você faz tudo. Então tem muita coisa aqui que a gente pode te ajudar. Veja que abaixo do vídeo estão todos os nossos contatos, todos os nossos grupos, inclusive gratuitos, que você participa, e tem muita novidade vindo, tá bom? Se você gostou desse vídeo, por favor, inscreve no canal, porque dessa forma a gente pode continuar a produzir mais material. Também manda para aquele seu amigo, comenta, compartilha, e eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.